Pessoal, tudo bem? Assunto do momento. Um assunto triste, mas é um assunto do momento. A tragédia lá naquele submarino que levava algumas pessoas para visitarem os destroços do Titanic. Bom, alguns alunos, alguns familiares, alguns amigos comentam comigo quando acontecem essas coisas, né, que envolvem a natureza, fenômenos físicos. Mas antes de mais nada, pessoal, eu quero dizer que, independente se eram bilionários, eram pessoas, tá? Eram seres humanos, pessoas que tinham irmãos, pais, filhos. Então vamos respeitar aí a dor, né, dos nossos irmãos e independente de classe social, são seres humanos, tá? Estou dizendo isso porque eu vi headline em jornal, a fortuna ali de todo mundo que estava ali dentro era maior do que o PIB de país tal, país tal. Pessoal, isso é um absurdo, me desculpa, tá? Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho o que é a pressão, né? Que foi a grande responsável pelo colapso do submarino, lamentavelmente, né? Um colapso. Veja esses slides aqui comigo. Então, aqui a gente tem um panorama do planeta Terra, né? No Google Earth. Na verdade, aqui a gente está sobre o Rio de Janeiro. Eu gravei esse vídeo porque o Google Earth ele mostra os destroços do Titanic. Né? Se você souber as coordenadas direitinho, né? quais são as coordenadas, a gente consegue chegar lá nos destroços do Titanic. Tá? As coordenadas são essas aí. Ó. Você tem que escrever exatamente como está aí. Tá? 41.7325, menos 49.9469, que são as coordenadas de latitude e longitude de onde estão os destroços do Titanic. Ok? Aí a gente consegue ver as duas partes. Né? Quem assistiu o filme viu que ele quebrou no meio, não exatamente no meio, mas foi dividido em duas partes. Esse vídeo, esse zoom eu dei para a gente ter uma dimensão de qual lugar do planeta Terra que é. Né? Afinal de contas, a viagem do Titanic era entre Londres e Nova York. Tá bom? Então, os destroços estão lá no Atlântico Norte. E o que é interessante do Google Earth é que ele permite a gente ir lá no fundo do mar. Lógico, uma simulação, né? A distância entre esses dois destroços é mais ou menos 800 metros, tá, pessoal? E se a gente afundar lá, a gente consegue até colocar o bonequinho na superfície, né, e olhar, assim, lógico que não é imagem real, mas dá para ver que está a 3.800 metros de profundidade. Então, essa é a questão, 3.800 metros de profundidade. Bom, deixa eu voltar aqui para vocês, espera aí, deixa eu voltar aqui para vocês. A gente vive na superfície da Terra e a gente está imerso na atmosfera. A atmosfera é constituída por gases, é um meio fluido. E esses meios fluidos eles exercem pressão sobre os corpos que estão imersos nele. Né? Aí tem alguns conhecimentos que a gente estuda lá em hidrostática, né? Como, por exemplo, a pressão devido à altura do fluido, né? A altura da coluna d'água, se o corpo estiver dentro d'água, ou da coluna de ar, se o corpo estiver na atmosfera, tá? Depende da profundidade daquele corpo em relação à superfície daquele fluido, da água ou da atmosfera. Mas, de qualquer forma, a gente que vive no nível do mar, aqui no Rio de Janeiro, a gente vive no nível do mar, né? Quer dizer, na parte da orla do Rio de Janeiro, a gente vive no nível do mar. A gente está sujeito à pressão de uma atmosfera. Não é? Se a gente viaja lá para a Serra, por exemplo, para Itaipava, né? Petrópolis, Teresópolis, a gente começa a subir e com isso a gente fica mais raso nessa atmosfera. Né? Quer dizer, no nível do mar é a parte mais profunda e conforme você vai subindo as serras, você vai subindo também. Então a coluna de ar sobre a nossa cabeça vai diminuindo. Né? E essa pressão de uma atmosfera, o nosso organismo está adaptado a ela. Entendeu? É questão de evolução, a gente está adaptado a essa atmosfera. Mas ela é muita coisa, pessoal. A pressão de uma atmosfera é coisa pra caramba. Tanto que tem um experimento histórico do século XVII, que eu vou mostrar para vocês agora, que é o experimento de Mademburgo, né, que é uma cidade
onde hoje é a Alemanha, e o Otto von Guericke, que era, inclusive, acho que um administrador dessa cidade, que também era cientista, ele fez um experimento muito famoso na história da ciência, que é dos hemisférios de Mademburgo. O que ele fez? Bom, tem uma réplica aí do hemisfério do experimento, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, espera aí. A gente tem aí, ó, uma casca esférica, né, de metal, e ela foi cortada no meio, tá certo? Através de uma bomba de vácuo, ele tirou todo o ar lá de dentro, tá certo? E com isso, essas esferas, esses hemisférios, né, ficaram unidos, porque formou-se um vácuo lá dentro. A pressão atmosfera, que gera uma força, né? A gente sabe que as forças de pressão é o valor da pressão vezes a área, né? Isso é uma equação também que a gente usa e cai no Enem. Então, gera força. Então, é difícil separar esses dois hemisférios, porque lá dentro tem vácuo e eles são mantidos unidos por conta da força de pressão, né? A força que a pressão atmosférica faz sobre toda aquela superfície ali externa, tá bom? Então, gente, se vocês quiserem um vídeo que eu explique como que ele fez o vácuo lá dentro, deixa no comentário aí que eu posso fazer, né? Se no século XVII, como é que ele fez o vácuo lá dentro? Muito interessante a forma como ele fez o vácuo lá dentro. Mas se você quiser, deixa no comentário aí que eu gravo um outro vídeo no futuro explicando como é que ele fez o vácuo. A questão é o seguinte, olha, essa imagem aí mostra que ele usou 16 cavalos, tá? 8 para cada lado, puxando aqueles dois hemisférios e não conseguiu separar aqueles dois hemisférios. 16 cavalos para tentar separar os dois hemisférios, lá no experimento de Mademburgo, eles não conseguiram separar. Isso porque a pressão era 1 atmosfera. 1 atmosfera, 16 cavalos não conseguiram. Então, essa informação é importante para a gente entender que a atmosfera é coisa pra caramba. É que a gente está adaptado, nosso organismo é adaptado à pressão atmosférica, então a gente não sente, tá? Agora, pessoal, nessa mesma parte de hidrostática, a gente descobre, e lá no curso Home Physics você aprende isso, né, na parte de hidrostática, em mecânica, se você entrar no curso de mecânica, a gente aprende que a cada 10 metros de profundidade na água, a pressão aumenta 1 atmosfera. 1 atmosfera, aquela que 16 cavalos não conseguiram separar. Então, a cada 10 metros no fundo da água, que você afunda, aumenta 1 atmosfera. Então, se eu tiver, por exemplo, a 50 metros de profundidade, a pressão ali são 5 atmosferas, né, devido à coluna d'água, mais 1 atmosfera da própria atmosfera, do ar atmosférico. Então, são 6 atmosferas. A gente já brincou em piscina, você sabe que conforme a gente vai afundando, né, a pressão aqui no ouvido vai aumentando. A gente precisa fazer o que chama de descompressão, que aqui na trompa de Eustáquio tem ar acumulado, né? Então a gente faz um movimento que vai tirando o ar ali, vai compensando a pressão, porque senão os ouvidos doem, né? Quem mergulha, então, tem que ter isso bem na prática. Quando a gente sobe uma serra, a gente também sente, né? Aí já é a pressão diminuindo, mas também dá uma compressão no outro sentido, né? Na trompa de Eustáquio, que incomoda também. A gente também, né, compensa o ar. E, gente, então imagina a 3.800 metros de profundidade, que é lá onde está o Titanic. Tudo bem, parece que o submarino colapsou antes dessa profundidade. Mas lá onde está o Titanic, né, a pressão que o submarino foi projetado para suportar, 3.800 metros de profundidade, dá 380 atmosferas devido à profundidade d'água, mais 1 atmosfera devido ao próprio ar atmosfera. São 381 atmosferas ali naquela, muita pressão, tá? Então, repara, se você fosse fazer igual o Otto von Guericke lá em Mademburgo no século XVII fez, você precisaria de 4.816 cavalos e não ia conseguir separar
É muita coisa, pessoal. É brutal que a gente fala, tá? Então, infelizmente, uma tragédia levou pessoas e eu quero dizer a vocês mais uma vez, tá? Eram pessoas, tá? Provavelmente tinham irmãos, pai, filhos e familiares. Então, independente se eram bilionários, se eram pobres, são nossos irmãos. São filhos de Deus, assim como a gente, tá bom? Então, vamos respeitar esse momento, o luto das famílias, ok, pessoal? Mas é isso. Um abraço, até a próxima.